Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, duas notícias impactantes contra bolsonaristas. Aliás, duas notícias contra bolsonaristas, contra Damares e Braga Neto. Braga Neto, a Polícia Federal está investigando que o gabinete que fez a intervenção federal no Rio de Janeiro, no tempo em que Michel Temer era presidente, fez algumas maracutaias. A Polícia Federal está investigando, aliás, sobre essa suposta fraude em meio a essas licitações sobre coletes. Uma empresa americana estaria por trás disso, o sobrepreço é enorme e o ganho milionário. Porém, lá no transcorrer dessas licitações, o TCU foi acionado, a justiça foi acionada e acabou com a graça. Agora, a Polícia Federal está investigando outras cocitas mais nesse gabinete de intervenção no Rio de Janeiro, que tem Braga Neto como principal chefão. Braga Neto está pé da vida, disse que isso é apenas um arranjo da Polícia Federal para tentar manchar a sua imagem. Ele falou isso, ele que foi escolhido por Bolsonaro para ser o vice-presidente, na chapa do Bolsonaro. Braga Neto, a gente já sabe que fez arroubos golpistas. Quando o Bolsonaro já tinha perdido as eleições, ele teve a pachorra de ir no Palácio do Planalto ali, naquele lugar onde os bolsonaristas ficavam, porque já estavam em frente aos quartéis, pedindo intervenção, pedindo anulação de eleição, enfim. E ele veio com aquela pachorra de dizer, aguardem que tem novidade. Que tipo de novidade? Braga Neto está com medo, porque sabe que agora, com o Cid falando tudo, o nome dele com certeza vai vir à baila. Porque ele era um homem de confiança do Bolsonaro. O general Braga Neto sabe muito bem o que fez e sabe muito bem como vai se complicar. Aliás, a Polícia Federal diz que o Braga Neto manteve contato com lobistas e intermediários ligados a empresas suspeitas de corrupção no governo Bolsonaro e também naquele período em que ele esteve lotado ali como interventor federal. A coisa está piorando, o sigilo telefônico dele foi pedido pela Polícia Federal e a Justiça autorizou. Então agora nós vamos saber as mensagens que o general Braga Neto estava mandando e enviando. O general Braga Neto diz o seguinte, essa ação aí é apenas para me mirar naquela situação do Bolsonaro. Que seja, general. O senhor apoiou certas coisas que que deveriam ter vergonha, mas o senhor não tem. O senhor permaneceu no cargo, e se permaneceu no cargo e foi escolhido como vice na chapa do Bolsonaro, é porque boa coisa não fez. Quantas vezes o senhor se reuniu com um grupo golpista para tentar um golpe? Quantas vezes tentou emparedar o general que naquele momento estava ali no comando e o senhor queria fazer alguma coisa, fora da lei? Quem lembra do senhor, que o senhor foi aquele episódio que o general, que era o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo, foi demitido por Bolsonaro e os 3 comandantes também foram demitidos e o senhor foi, que discutiu com eles, inclusive teve, ali mão na mesa, com raiva. Por quê? Porque o senhor queria enveredar os seus companheiros no caminho do golpismo. E garanto, general, que a sua quebra de sigilo ainda vai resultar em outras coisas. E olha, que eu lá no início, no princípio, quando o senhor entrou para ser ministro do Bolsonaro, eu fui uma das pessoas que disse, Braga Neto, vai ser bacana, mas logo, a decepção veio, porque o senhor, inclusive, ganhou R$1 milhão em 2 meses. O que é isso, general? Então tem muito o que explicar. E se o senhor tiver teto de vidro, então pior ainda. E o senhor sabe o que fez no verão passado. E o senhor sabe dos arroubos que utilizou quando o Bolsonaro era presidente, inclusive querendo emparedar o Senado, querendo emparedar o Tribunal Superior Eleitoral. Será que o senhor não estava nessa rodinha de malfeitores lá
querendo implantar um golpe, uma ditadura, o senhor sempre elogiou. Amigo do Bolsonaro, bolsonarista é. Vamos lá, arrebenta a boca do sapato, está no Critica Brasil, que fala a verdade doa em quem doer. Olha, gente, outra notícia ruim vem para a Damares Alves, não é? Senhoras e senhores, a Damares é o seguinte, quem não lembra que a Damares mentiu dentro da igreja falando absurdos sobre uma situação das crianças lá no Marajó, disse que as crianças, né, tinham sofrido abusos, inclusive falou coisas dentro da igreja, com crianças assistindo, que eu me recuso a falar aqui ao vivo, a falar aqui no canal, porque são coisas tão sujas, tão baixas, tão imorais, e veja que eu não sou conservador para ficar com essas coisas, não. Mas a coisa é vulgar, é tão suja, é tão baixa, que eu me recuso a repetir o que a Damares teve coragem de falar num púlpito de igreja, aonde estavam mães, pais, crianças, jovens e adolescentes. Ela teve coragem de utilizar as mais vis palavras para mentir dentro da igreja, para inflar as pessoas. Ela, através da mentira, conseguia fazer com que as pessoas tivessem ódio do Lula, ódio do PT, ódio da esquerda, porque ela, tão suja, e quando eu digo suja, eu me refiro a caráter mesmo, porque uma pessoa que é uma pessoa boa, que é uma pessoa de bom caráter, jamais utilizaria as frases e as falas que esta Damares utilizou para ganhar votos, para ganhar, e ganhou, com tanta mentira suja que falava dentro da igreja. O Ministério Público Federal está pedindo 5 milhões de reais da dona Damares e da União pelas mentiras que ela fez e as denúncias caluniosas e as palavras asquerosas que ela fez dentro de uma igreja evangélica. E eu me admiro de evangélico que para o seu tempo, né, ao invés de estar ouvindo Jesus, está ouvindo gente com teor canalha, com fake news. Olha aquela mulher de ontem, compartilhando mensagens falsas, informações desencontradas, só porque não gosta do cara, só porque não gosta do Lula, só porque não gosta do PT, não gosta da esquerda, e aí são capazes de engendrar, de maquinar o mal, de fazer todo o mal possível. E aí coloca a criança no meio. Porque a sujeira deles é essa, são tão sujos, tão baixos, capazes de utilizar as dores e o sofrimento de crianças, de adolescentes, de velhos, seja lá do que for, para ganharem com isso. Para dizerem, olha o que estava acontecendo, e eu boazinha, não é, descobrir esse negócio. Eu já falei aqui outra vez que se fosse verdade o que ela estava falando, ela prevaricou. Porque como ministra dos Direitos Humanos tinha que agir, tinha que levar a Polícia Federal lá, tinha que levar a Guarda Nacional, se possível, mas fazer alguma coisa, mas não fez nada. Não fez nada por quê? Porque primeiro, não se interessa. Segundo, porque era mentira. E terceiro, porque é o mau caráter. Mau caratismo, Damares. Mau caratismo. Agora o Ministério Público está dizendo que a senhora mentiu. Mentiu descaradamente. E tem que pagar pela sua mentira. Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral deveria ser acionado para tirar o seu mandato, porque a senhora ganhou através de mentira, de ilações, de denúncias caluniosas, falsas, utilizando o púlpito da igreja para falar bobagem, para falar besteira, para falar vulgaridade, imoralidade, tudo em nome do poder. Isso é satânico. O Ministério Público está no encalço da Damares. A Polícia Federal vai ser acionada nesse caso também, porque ela é uma senadora, e o caso com certeza vai chegar ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas precisam pagar pelo que fizeram. Aliás, todos os bolsonaristas surfaram, os candidatos bolsonaristas surfaram nas fake news. Usaram e abusaram da internet e das igrejas para influenciar, para mentir em nome de Jesus, mas atuando pelo diabo. Em nome de Deus, mas atuando por Satanás. É esse povo que eu rechaço da minha vida.
que eu quero distância desse tipo de gente. Porque são nojentos, capazes de tudo. Agora vai vir coisas mais. O Moro tem que cair, a Damares tem que cair, o Bolsonaro já caiu do poder, agora falta ir para a cadeia. O Carluxo tem que ir para a cadeia também, o Flávio Bolsonaro, o Nicolas Ferreira tem que ser investigado, a Zambelli e também a Bia Kicis. Todos esses compartilhadores de mentiras, divulgadores de enganos. Divulgadores de enganos. Gente, você pode não gostar do Lula o quanto você quiser, pode odiar. Mas daí você tirar o seu caráter e mentir é sacanagem. Eu, por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro. Acho ele um péssimo ser humano. Acho ele um mau caráter. Né? Ele foi o pior presidente da história. Ao meu ver, ele é imprestável como político porque não fez merda nenhuma. Agora, vocês não vêm aqui nunca eu contar uma mentira a respeito do Bolsonaro. Tudo que eu falei aqui é baseado em fontes. Eu nunca utilizei de mentira nenhuma, por mais que eu não gostasse dele ou do governo dele, mas jamais me sujei, me rebaixei para ficar tentando fazer fake news para ganhar views ou ganhar fama ou ainda surfar só porque não gosta do cara. Eu tenho um limite de ignorância. Eu tenho um limite, sabe, de maldade. Não dá. Chega um momento que você... Peraí, por que eu vou fazer isso? Não foi, o cara não fez. Eu posso chamar de mau caráter, porque é um mau caráter. Agora, imputar algumas coisas que eu não sei, não é. O Silas Malafaia, por exemplo. Silas Malafaia, para mim, é um cidadão que envergonha o evangelho. Mas eu não vou falar fake news sobre ele. O que eu falo, ele mesmo produz contra ele. Ele mesmo produz. Eu chamei ele aqui de falso profeta baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Até porque profeta é uma coisa religiosa. Nós estamos no Estado laico. Então, se eu chamar ele de falso profeta, tenho que utilizar a Bíblia para dizer. Por que o falso profeta? Porque a Bíblia diz que o profeta que utilizar em nome de Deus e profetizar em seu nome e a profecia não cumprir, ele não falou com ele. E é um falso profeta. Eu com ele não falei. Está lá no livro de Ezequiel, está lá em Jeremias, lá no livro de Isaías, no livro de Deuteronômio, está falando sobre o que é o profeta verdadeiro. E ele utilizou-se dizendo que sou homem, a minha voz profética, eu sou homem profeta, vai acontecer isso, não vai acontecer isso, vai acontecer. Ou seja, eu falo aquilo que eu posso. E dentro, né, da normalidade, do limite que a liberdade de expressão também me dá. Agora, o que a dona Damares faz, o que o próprio Silas Malafaia faz, é utilizar-se dos argumentos e ardis de Satanás. Aí não dá, minha gente. Eu quero agradecer todo mundo pela participação. Ontem nós tivemos uma instabilidade na hora que eu entrei na live. A internet simplesmente pifou aqui, foi embora do bairro todinho e nós ficamos a noite inteira sem internet. Só hoje pela manhã que a gente pôde fazer este vídeo aqui para você. Agradeço a colaboração de todos. À noite eu volto às 21 horas para arrebentar a boca do sapato. Se você gosta do Critica Brasil, colabore pelo 61983046113. Vou repetir, 61983046113. Aliás, hoje à noite eu vou comentar de uma ameaça sofrida por uma vereadora, de um bolsonarista, que porque ela é lésbica, disse, né, mandou mensagens para ela dizendo que ia fazer um estupro, né, corretivo nela. Nós vamos falar hoje à noite sobre isso. Os absurdos de bolsonaristas. Gente que não tem nada a ver com Deus, com Jesus, tem a ver com a sua hipocrisia. E eles queriam Bolsonaro porque o Bolsonaro é do tipo que pode fazer, pode planar, pode... Entendeu? Não era santidade que eles encontravam no Bolsonaro, não. Era vulgaridade. Era como se fosse uma voz dizendo, faz a maldade. Mata, esfola, estupra, faz. Eles achavam isso no Bolsonaro. É por isso que quando você encontra um mau caráter, né, nem todo mundo que votou no Bolsonaro é mau caráter. Se você encontra um mau caráter, pode ter certeza que ele votou no Bolsonaro. Pode ter certeza. Hipócritas. Mas à noite a gente vai falar. Critica Brasil, fica por aqui. Bom dia a todo mundo. Até a noite. Tchau, pessoal.
Deus.